Graça e paz, igreja, amém? Nós estamos no momento em que paramos para analisar o comportamento atual da sociedade. Eu poderia dizer que nós estamos vivendo dias de iguais. Dias em que pessoas estão muito focadas em comparações. Como eu me tornar? Afinal de contas, nunca se houve nem nunca se projetou algo tão gigantesco como os mecanismos chamados de influência digital. Tudo isso para te influenciar a ser alguma coisa, a se tornar algo. E muitas das vezes, com esse modelo que a sociedade vai nos impondo, a gente vai abandonando um modelo que é fundamental, Fabão. O modelo chamado ser diferente. O modelo ser diferente propõe a gente uma contramão. E por que não dizer que o Evangelho é uma contramão? Por que não dizer que Jesus o tempo todo já nos propôs um andar na contramão desde o momento que nasceu? Até então não há relato de nenhum homem bíblico nascendo na manjedoura, e Jesus nasce na manjedoura. Não há relato bíblico de nenhum homem nascendo de uma virgem e de repente Jesus nasce de uma virgem. Não há relato bíblico de nenhum homem, tal como mencionado ainda que na Bíblia, nascendo ou se comportando ainda como criança de uma forma tão diferenciada. E diz a palavra que com 12 anos ele já andava, pastor Geraldo, no meio dos doutores. Então nós temos uma influência com certeza muito forte para que a gente possa nessa noite entender que ser diferente é ser Jesus Cristo, é ser um cristão. Mas como ser diferente em tempos de iguais? Como ser diferente em tempos de comparações? Como ser diferente em tempos em que pessoas estão em crise porque não conseguem ser o que o outro espera que você seja? E aí nessa noite você vai precisar decidir que tipo de identidade você vai levar para a sua vida daqui para frente, no tempo que você ainda tiver. Tem pessoas sofrendo para se tornar uma coisa que nunca deveriam ter se tornado. Tem gente sofrendo para morar num lugar e pagar um lugar que não deve ser você ali morando. Mas isso por causa de uma pressão que vem para que você seja igual. Mas nessa noite eu quero declarar que toda pressão da sociedade caia por terra para que você seja livre, sendo diferente naquilo que Jesus te chamou para ser. E isso vai fazer com que você tenha uma coisa fundamental: paz. Quem quer paz aí? Paz. Paz. A palavra diz que há uma paz que excede todo entendimento. Como ser diferente no mundo em que as pessoas, propõem modelos igualitários. E aí tem um texto de Atos capítulo 13, versículo 36. O texto fala sobre Davi, quando ele narra o seguinte, mencionando Davi. E Davi em seu tempo cumpriu o propósito de Deus. Após isso, morreu. E foi enterrado com seus antepassados. E tendo Davi cumprido o seu propósito, o propósito de Deus na terra, morreu. E foi enterrado com seus antepassados, o texto ainda é categórico em dizer, e o seu corpo se decompôs. Quando eu olho para esse texto e Davi cumpriu o seu propósito na terra, o propósito de Deus na terra, significa dizer que não tem como você cumprir um propósito de Deus para você, preocupado em ser igual a alguém, porque alguém do seu lado tem um outro propósito. Vira para a pessoa que está do seu lado e bate assim: qual o seu propósito? Com certeza não é o meu. Fala para ela. Qual é o seu propósito? Fala para ela. Com certeza não é o meu, é o seu. Só que a gente está em crise com o propósito do outro, quando deveria estar feliz, tentando achar a graça de Deus para viver o seu propósito. Sabe por quê? Você vai adormecer, ou melhor dizendo, morrer, e o seu corpinho tão bonitinho vai se decompor. A diferença é, você cumpriu o propósito ou não? Porque o final é igual para todo mundo. Até me ajudaram aí embaixo. Tinha um programa na rede de televisão chamado O Final Você Decide. Eu queria mudar a temática dizendo que o final você não decide,
Mas no final você diz para todo mundo o que vai ficar do que você viveu, do quanto você se tornou diferente, do quanto você se tornou, sabe, adequado ao propósito que Deus te deu. E Davi cumpriu o propósito de Deus na terra. E quando nós olhamos o quanto Jesus está interessado, Gabi, em você ser diferente, a gente veste roupa igual, porque a gente quer saber qual é a tendência. Quero ver você ter coragem de vestir alguma coisa que não está na moda. Quero ver você frequentar um lugar que ninguém... tem um lugar que está instagramável. Eu quero ver você em lugares que não estão nas telas principais. Eu quero ver você comer o que ninguém está comendo. Eu quero ver você assistir. Tem uma série no Netflix que está bombando, todo mundo está vendo. Eu quero ver você assistir aquilo que de fato vai contribuir para a sua vida, e não o que está todo mundo tentando te empurrar. Tem cardápio demais e tem saúde de menos. A gente chega, sabe? Eu estava fazendo uma viagem a trabalho e de repente cheguei num lugar para comer. Estávamos eu e alguns amigos de trabalho, e aí pedimos o cardápio. A mulher veio com um papelzinho desse tamanho assim, o tamanho de um celular. Tinha 3 itens. Simples. A gente tem muita opção. Isso complica mais do que resolve. Porque enquanto mais opções, a gente vai se perturbando, sabe? A gente vai tentando adivinhar. A gente vai se afastando daquilo que é o propósito. E o propósito de Deus é um para você. Talvez acamado em várias partes, mas um propósito. A minha pergunta para você nessa noite é: qual é o seu propósito? Qual é? Eu já falei com algumas pessoas, eu não sei se já falei publicamente, mas existe uma coisa que alguns anos atrás eu vi esse exemplo, e eu seria louco bastante para pedir para alguém trazer aqui, mas eu acho que ninguém vai conseguir. Mas quem sabe? Quando você pega uma vela e acende essa vela, não pires quando falta energia na sua casa. Hoje tem lâmpadas de LED recarregáveis. Estou eu aqui fazendo uma coisa tão antiga, vintage. Mas quando você repara uma vela que é acesa, passados-se talvez ali 1, 2 minutos, no máximo, você percebe que ela está o quê? Derretendo. Mas eu nunca ouvi a vela reclamar disso. Eu nunca vi ela, criar alguma crise com alguém que acendeu. Porque ela nasceu para isso. Então ela não tem nenhum problema em se desgastar com isso. O pior é quando a gente está se desgastando com coisas que não era para ser. O que eu quero te dizer nessa noite é: você vai se desgastar de qualquer jeito. A minha pergunta é: fazendo o que você nasceu para ser ou não? Porque cada dia que você passa, quinta do avivamento. Nós temos pelo menos umas 52 quintas no ano, considerando um ano de 52 semanas. Com certeza essa você nunca mais vai ter. A minha pergunta é: o que você fez hoje? Como você vai decidir sair desse culto? Porque esse culto não tem replay. A Dani pode cantar no próximo culto, mas o culto que você já viu ela cantar, acabou. E Davi cumpriu o seu propósito na terra, o propósito que Deus havia dado, e acabou. Falando assim parece, um pânico. Meu Deus, acabou o que, Jesus? Não tem mais quinta. Só se houver a próxima, porque essa já está quase acabando. E a gente fica numa crise de ser igual e deixando de ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. E nessa noite eu falo sobre ser diferente. E a gente vai ver Jesus dizendo o seguinte: e aí, Pedro? O texto é de Atos capítulo 10. O versículo é o versículo 9 até o versículo 22. E aí você vai encontrar ali Pedro indo para um determinado lugar com fome, sobe para orar, e de repente ele está orando, e de repente ele desce para fazer algo para comer, e diz a palavra que ele teve uma visão. A visão é de um lençol grande, branco, e de repente aquele lençol desce do céu, e dentro desse lençol tem vários tipos de animais, de aves, de todas as espécies. Deus vira para Pedro e fala assim: Pedro, está vendo? Mata e come. E Pedro, de uma forma muito enfática, diz: nunca farei isso.
pois tal coisa seria imunda demais. E essa cena se repetiu por 3 vezes, e o Senhor vira para Pedro e fala assim: olha o que Deus disse. E tornou novamente a voz a dizer: não considere impuro o que Deus já limpou. Só consegue lidar com isso quem consegue discernir a diferença que o Senhor está propondo que você seja na terra. Porque para você que está acostumado a fazer coisas iguais, quando Deus propõe algo diferente, você entra em crise. A minha pergunta é: quem está disposto a mudar o modelo, mas continuar firme na visão? Modelos passam, formas mudam, mas a visão permanece. Modelos mudam, formas mudam, as coisas se adaptam, a sociedade se reformula, mas a revelação de Deus permanece. A verdade é, você precisa e você está disposto a ser diferente. Porque Pedro tinha um ritual dentro dele, Pedro tinha uma liturgia, Pedro tinha, segundo as tradições judaicas, não comer isso, não comer aquilo. E agora o próprio Deus está falando assim: come. A minha pergunta para você nessa noite é: você está disposto a ser diferente daquilo que o Senhor está propondo para você? Não, mas o Senhor sabe como é que eu sou. Sabe? Quem é servo e quem é Senhor? Eu não sei. Porque tem hora que parece que o Senhor é servo e nós somos o Senhor. E aí ele está dizendo assim: e aí? Tá vendo? Mata e come. É quando Jesus está propondo para você fazer assim, ó. Dá um 180. Você está indo para lá com muita convicção e Deus fala assim: para e vai para lá. Não, mas eu me preparei muito tempo para ir para lá. Olha, eu estou fazendo uns planos para ir para lá. Eu estou com tudo pronto para ir para lá. Me disseram que para lá é muito bom. E Deus fala assim: ó, volta. É na direita que está bombando, vai para a esquerda. Eu vou falar porque ela está aqui hoje. Seja bem-vinda de volta, Fafá. Estava made internacional, agora está made em Cabo Frio. Mas todo mundo fala, o negócio é ir para Portugal. Eu quero ver você ir para Acauã, no Piauí. Você não sabe nem onde é, depois você bota na internet. Acauã, 3 letras. Piauí. Não é sobre, sabe, um trato de miséria, um pacto missionário, não é isso não. Se for para você ser missionário em Londres, Los Angeles, Paris, aonde for, não importa, vai com Deus. Mas seja diferente do jeito que o Senhor assim te mandar lá. Não porque está todo mundo indo para a África. Eu não tenho nada com a África, se o Senhor me mandar ficar em Cabo Frio. Você tem que ter coragem de admitir que aquele que coordena a sua vida sabe o que é melhor para você. E de repente Pedro agora, que tem tudo preparado. Ei, você que tem tudo preparado, você que tem tudo organizado, você que tem tudo mentalizado, você que tem tudo, sabe? É no meu jeito. Ei, você está pronto para ser diferente? Mata e come. É quando Jesus quer pegar o nosso modelo de ser e fazer assim, ó. Antigamente eu acho que eu tinha mais moral. A vela não apareceu nem um fósforo. É quando você já tem um mapa da sua vida. Eu vou fazer assim, eu vou ser assim, sabe? Tá tudo aqui, ó, tudo escrito. Por um acaso eu tinha um papel com tudo escrito no bolso aqui, mas não tem nada. E aí o Senhor fala assim, ó. Eu quero que você rasgue o seu controle e fique no meu controle. Eu quero que você deixe a sua programação e entre na minha programação. Eu quero que você deixe tudo que falaram para você e você de uma vez por toda deixe entrar o que eu estou dizendo sobre você. Sabe, eu quero saber se você está disposto, sabe, a quebrar modelos, quebrar paradigmas, quebrar conceitos, rasgar todo o mapa mental que você sempre se preparou e decididamente ser diferente daquilo que a sociedade vai impor, daquilo que modelos, sabe, talvez cristológicos, eclesiásticos vão propor para você ser exatamente aquilo que ele chamou. Vai ter gente assim, que imundo, foi o Senhor que mandou. Mas a gente fica com mais medo de prestar conta para alguém do que de entregar para Deus aquilo que Ele nos entregou para ser. A gente tem crise, mas o que eu vou falar para as pessoas? Nada.
se preocupa com quem você vai entregar para Ele. Mostre-me as suas mãos. Ele não vai perguntar se mostre-me as suas palavras convincentes. A gente ensaia o que vai dizer de argumento. O ano era 2017 e eu tomava uma decisão profissional de me entregar a uma dedicação exclusiva missionária. E de repente eu estava dentro de uma empresa dizendo assim: eu quero pedir demissão, mas por quê? E eu tinha pensado em não explicar. Mas as pessoas insistem, porque pessoas querem respostas, pessoas querem histórias, pessoas querem versões, mas você precisa estar firme. Muitas das vezes você, ao tentar explicar, você vai se enrolar. Então não explica, viva. E eu relutei para não explicar. Mas o que houve? Eu falei: cara, eu vou seguir um propósito. O que é isso de propósito? Está tudo dando certo. Porque se tornar diferente na hora que está tudo errado, você não tem opção, é fácil. Mas o desafio é quando você se torna diferente no meio de algo, sabe, bombástico, está tudo dando certo, fala. Porque olha só que interessante, Pedro está com fome, Pedro está cansado, Pedro está fazendo comida e aparece uma visão de comida. E de repente Pedro, ao olhar aquilo ali, a palavra de Deus o confronta: ei, seja diferente, mude o seu modelo mental. Tem uma palavra aí bombando na internet, bombando nos meios de palestras, dizendo assim: ó, seu mindset tem que mudar. Ou seja, tem que virar a chavinha na mente. Às vezes a gente vai ficar numa crise, e diz a palavra que depois daquele momento Pedro ainda ficou: meu Deus, o que é isso? O que é isso? E o Senhor falou assim: ó, vão vir 3 pessoas aí te chamar para você estar com uma pessoa. E não demorou muito, chegou ali então os mensageiros. Eram os mensageiros de um romano chamado Cornélio. E Pedro, sendo um judeu todo ortodoxo, jamais poderia tal coisa, aceitar conversar, ir jantar, almoçar, sentar na mesa. E de repente Pedro está se vendo o seguinte, sendo convidado para ir na casa de Cornélio. E Pedro naquela crise: eu vou ou não vou? Mas a visão do Senhor já o tinha preparado. Ei, toda vez que o Senhor falar com você, Ele está te preparando porque está chegando. Momentos como esse podem não fazer sentido hoje, quinta-feira, mas amanhã, sexta-feira, já pode ser a sua realidade nova. Jesus estava preparando, a palavra de Deus estava preparando. Ei, você precisa aceitar as coisas diferentes, você precisa se comportar diferente. Ei, você precisa estar pronto. Eu olhei para a Dani aqui agora, lembrei de uma coisa. Eu nasci para cantar, e se o Senhor falar assim: acabou, não vai cantar mais? Mas eu ralei a minha vida toda para ser nutricionista. Acabou, agora vai ser padeira, vai montar uma padaria gourmet. Olha só que doideira. O marido até riu. Sabe? Naquilo que o Senhor te orientar, vai ter paz. Tem gente aí em crise de ansiedade, depressão, prostração, doideira, né, Fafá? Doideira. Por quê? Porque está no lugar errado, com a pessoa errada, fazendo coisa errada, no tempo errado, sabe? Está todo descompassado, fazendo uma força para ser igual a todo mundo. Não, está todo mundo bombando. Olha que doideira. A cidade é a cidade de Cachoeira de Macacu, uma grande baixada para aquilo que se produz. Você pode não saber, mas em Cachoeira de Macacu, basicamente 80% do milho verde do estado do Rio de Janeiro é cultivado lá. 80% de toda a aipim que você come na sua mesa, aquela aipim com café, com manteiga, vem de Cachoeira de Macacu. Basicamente 70% de todo o jiló que você come na sua mesa vem de Cachoeira de Macacu. E aí o que acontece ali? O milho está em alta, o preço está bom, está na faixa de R$80 o saco do milho verde. Todo mundo vai lá, planta milho verde. Qual o preço do milho? R$30. Porque as pessoas saem de suas posições para entrar na posição do outro, e aí vivem quedas.
Toda vez que você abandonar a sua identidade para tentar viver a igualdade da identidade de alguém, você vai viver uma queda de valor. Tá no Giló? Fica no Giló. Eu nasci para plantar empim. Eu nasci para plantar coco. Mas coco demora muito. Coco leva de 3 a 5 anos para poder ele ficar produtivo, com água e poder vir para a mesa. Mas quando ele vai para a mesa, ele tem um preço. E aí você fica assim, uma hora você faz uma coisa, uma hora faz, e está passando 30 anos da sua vida e você até agora não fez nada do seu propósito. A gente vai deixando as pessoas palpitarem. A gente vai deixando as pessoas, sabe, escolherem. Olha, sabia, eu estou pensando que você pode fazer isso, fazer aquilo. Quem quer empreender vai para a internet e fica botando no Google o que está dando dinheiro para empreender. Eu vou propor nessa noite que você tenha uma noite nessa quinta-feira, durma e tenha um sonho revelador de Deus do que você deve amanhecer na sexta-feira e talvez você empreender e vai bombar. Não, mas todo mundo falou que Bitcoin está dando dinheiro, aí vai todo mundo pro Bitcoin. Mas eu conheço gente que foi fazer pastel, bolo no pote, pastel, e agora o cara tem 3 docerias. Porque todas as vezes que você sai do modelo, sabe, de todo mundo e entra no modelo de Deus, a prosperidade vem, a felicidade vem, a paz vem, e é isso que o Senhor tem para nós. Quando a gente olha, se a gente fosse terminar agora, se fôssemos terminar agora, a gente presta atenção em tantas coisas, mas de repente a proposta de ser diferente vai impor alguns comportamentos diferentes. Você não é todo mundo. Já ouviu essa frase? Vira para alguém que está do seu lado e fala: você já ouviu essa frase? Você não é todo mundo. Normalmente é mãe e vó que fala isso. E a palavra está no livro de Samuel, capítulo 3. E ali tem um garoto, um bebê, que foi deixado pela sua mãe para crescer no templo. E ali diz a palavra que Eli já era cansado, velho, e foi então dormir no quarto. Mas diz a palavra que Samuel foi dormir aonde? No templo. Todo mundo dorme no quarto, amém? Samuel foi dormir aonde? Isso é ser diferente. É todo mundo indo para uma direção e você indo para outra. É todo mundo fazendo coisas normais e você fazendo coisas não habituais. Tem gente dormindo no quarto e tem gente dormindo no templo. O sacerdote era Eli, o menino era Samuel. Mas diz a palavra que por muitos anos já não se havia voz, não se havia revelação, não se havia visão em Israel. Mas de repente, numa noite qualquer, numa noite em que alguém diferente continua na sua posição diferente, porque espere uma coisa: quando você se propor a fazer algo diferente, ser diferente, se tornar diferente, as coisas não acontecem da noite para o dia. Tem uma coisa que precisa ser firmada dentro de você: é convicção, permanência e insistência. Não era a primeira noite que Samuel dormia no templo. Provavelmente eram várias noites que ele já fazia isso. Mas naquela noite, diz a palavra no capítulo 3, que a lâmpada de Deus ainda não tinha se apagado. E então veio uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Se você mantiver a sua posição diferente, uma hora a voz chega. Se você não houver desfalecido, se você não houver desistido, se você não houver retrocedido, se você não houver largado mão, se você, sabe como Eclesiastes 11 diz, aquele que lança o pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Aquele que semeia a semente não deve, sabe, tirar a mão no final do dia, porque ele não sabe qual será boa. Então eu estou te dizendo nessa noite, pela palavra do Senhor, mantenha a sua mão na semente, porque o Senhor vai fazer ela florescer, crescer e frutificar. Mas não, você bota a mão, aí o outro bota a mão em outro lugar, você tira a mão de onde está e vai botar a mão no outro. Ei, é difícil ser diferente, porque todo movimento te arrasta para uma posição. É difícil você falar coisas diferentes, é difícil você se vestir diferente. E o texto é de Mateus 26, versículo 73. De repente tem um povo passando por Pedro e falando assim: ei, é ele. Ele está vestido como ele. Ele fala como ele. Ele tem traços dele.
E Pedro faz o quê? Nem conheço, nem sei quem é. Você vai se lembrar, esse é o episódio que Pedro nega Jesus 3 vezes. Amém? Está comigo, igreja? Observe o que está acontecendo. Tem toda uma sociedade dizendo: ei, é ele. Olha a roupa dele. Olha como é que ele fala. Olha como é que ele se veste. Ei, está todo mundo igual. Só Pedro é identificado na multidão. Porque Pedro está diferente de todo mundo, mas está parecido com Jesus. Pedro está falando igual a Jesus. Pedro está se vestindo igual a Jesus, Fafá. Pedro está com os trejeitos de Jesus. E de repente as pessoas estão procurando aqueles que têm parceria com Jesus. Não acha ninguém, só achou Pedro. Mas diz a palavra que Pedro não aguentou a pressão de ser diferente e negou a identidade diferente para ser igual. Não sou eu, nem conheço. Nessa noite, em nome de Jesus, não negue a sua identidade só porque ela é diferente. Não, é porque, cara, eu tenho uns projetos assim, sabe, que não se encaixa às vezes. Sabe, o Senhor me chamou, mas não foi para tocar teclado. Foi para tocar, sabe, outra coisa que não tem, não sei. Ei, quem sabe você é a novidade que a gente está esperando. Não, mas o meu chamado não é ser pastor. Eu quero ser alguém assim. Quem sabe não é você que vai inaugurar um tempo diferente. E de repente Pedro, no meio daquele desafio, ele poderia dizer assim: sou eu. Mas o medo de ser diferente fez Pedro negar Jesus 3 vezes, só para ser igual a todo mundo e sair da pressão do diferente. Ei, não saia da pressão do diferente, vai valer a pena. Ah, mas é ele, é assim, é. Todo mundo mete malha, todo mundo mete ferro, todo mundo faz um monte de coisa, não quer diferente. Mas Pedro negou, e eu quero declarar em nome de Jesus que nós não vamos negar. A diferença que o Senhor colocou dentro de você é para que isso, sabe, frutifique e marque essa geração com aquilo que é o resultado do seu propósito. Quando a gente olha para Samuel, mantendo uma posição ali firme, insistente, consistente, todo mundo indo dormir no quarto, afinal de contas, nada está acontecendo, mas eu ainda creio que pode acontecer. A posição que Samuel fica indica para mim e para você que ele ainda esperava alguma coisa. Só que Samuel é o menino que está crescendo, ei. Muitas das vezes a gente vai ter que deixar crescer dentro de nós o diferente, porque o igual que já está velho já não serve mais. A gente já está todo bloqueado, a gente já está todo, sabe, setado de modelos. Ih, já vi isso. Quando vem assim, vai ser assim. E aí o Senhor quer que você varra todo esse conceito e deixe crescer o menino, sabe, que vai acreditar. Eu sei que muitos de nós passamos por coisas que é difícil voltar a acreditar, mas só o menino pode acreditar, porque o velho, e eu não falo de velho de idade, eu estou falando daquele que vai deixar, sabe, a diferença crescer em novidade na sua vida. E Samuel, você conhece a história? Por ele ter mantido essa posição, ele começou a se relacionar. E eu fico pensando o seguinte: o que não acontecia há muito tempo voltou a acontecer, só por causa de um diferente. Continue sendo diferente dentro da sua casa, continue sendo diferente dentro da sua empresa, continue sendo diferente dentro do seu ministério, continue sendo diferente na sua rua, continue sendo diferente no seu bairro, no seu trabalho, no seu ministério, no seu PG, na sua célula, porque em um momento, Deus vai fazer acontecer, por causa de um que se mantém na posição. Quando a gente olha para Pedro passando por esse teste e negando o fato de ser diferente, a gente vê o quanto isso trouxe sobre Pedro um grande desafio. É quando a gente, sabe, não precisa fazer força. O propósito que você carrega já é provocador. Eu fico vendo algumas pessoas, eu fico de verdade, vou confessar aqui, falo assim: eu queria ser assim jeitoso. Não dá. Porque toda vez que a minha vela está acesa,
não tem como voltar atrás. Você vai se desgastar de qualquer jeito. Então se desgaste sendo aquilo que o Senhor te chamou para ser. Ah, mas só tem apurrinhação. Vai ter apurrinhação. Então vamos ter apurrinhação dando um sim para Jesus. Porque você vai ter apurrinhação sentado no banco, sem fazer nada, mas você vai ter apurrinhação, sabe, sendo uma resposta nessa geração. Samuel teve que enfrentar os sarcasmos de Ofni e Finéias. Afinal de contas, eles eram os filhos do sacerdote e Samuel era só um que estava sendo criado na casa. Mas apesar de todos os exemplos ruins que Samuel estava tendo, Samuel podia dizer assim: meu Deus, que lugar que minha mãe me botou para ser criado. A gente às vezes espera um ambiente perfeito. Ei, não tem ambiente perfeito. Tem decisões perfeitas firmadas em Deus. Você não pode mais esperar um ambiente perfeito, a igreja perfeita, o lar perfeito, a casa perfeita, o amigo perfeito, o marido perfeito. Ei, o mundo jaz do maligno. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você também vencerá, diz a palavra do Senhor. Então não espere um ambiente perfeito para você ser aquilo que o Senhor te chamou para ser. Que hoje seja o dia do seu sim, para que você comece a ser diferente. E quando alguém falar assim: cara, você está muito diferente, tô mesmo. E agora é para valer. Alguns anos atrás eu tive que tomar uma decisão. Eu estava vivendo, eu era adolescente para jovem. E de repente eu fui frequentar um retiro. E quando voltei, eu falei assim: cara, uau, é isso que eu quero. Eu cheguei naquele ambiente e vi pessoas adorando, eu vi pessoas gritando, eu vi pessoas vivendo algo extraordinário em Deus. Mas aonde eu estava, eu falei: cara, eu acho que não tem como. E quando eu voltei naquele domingo à noite do retiro, na segunda-feira, eu tomei uma decisão: eu vou sair daqui e vou para lá. Fui questionado. Minha própria casa falou assim: mas não pode. Lá é um negócio meio estranho. E eu tomei aquela decisão. E talvez por causa daquela decisão, há 20 anos atrás, eu estou aqui hoje falando com você. Tem decisões que você toma agora e elas vão impactar seus próximos 10 anos. Então você precisa hoje fazer isso aqui, ó, levantar a sua cabeça e começar a enxergar o futuro que depende da sua decisão tomada hoje. Tem decisões que você vai tomar nesse culto de hoje, na quinta do avivamento. Sabe o que é avivamento na palavra original? Brotar. Então eu queria dizer um novo nome do culto de quinta-feira: quinta do brotar. Porque a gente pensa em avivamento, a gente pensa em glória. Mas o que está querendo dizer é o seguinte: olha, toda quinta-feira é dia de... Toda quinta-feira Deus reserva um momento para que os louvores, a palavra, tudo que está acontecendo aqui e o agir do Espírito Santo dentro de você, faça você. E brotar é coisa velha ou nova? Brotar é nova. E quando brota, cara, é a esperança de brotar tudo diferente. Vamos zerar nessa noite aquilo que, sabe, já está saturado, já está amassado, já está quebrado. Coloca fé em você, coloca fé no outro, coloca fé na igreja, coloca fé na vida. Já dizia a música. Tenha fé na vida. Mas é noite de ter fé para que o brotar de Deus, a quinta. Hoje é que dia? Dia 5? É isso? 5 de setembro de 2024. Exatamente agora, 21 horas e 28 minutos. Enquanto vocês me olham, vamos lá? Isso. Pode me olhar. Continue me olhando. Ninguém está entendendo nada. – 28 acabou. Agora é 21 e 29. E sabe o que é mais incrível? Que 5 de setembro de 2024, 21 horas e 28 minutos, nunca mais vai existir na terra. E você gastou esse 1 minuto olhando para mim, só porque eu pedi. É a capacidade que a gente tem de se extrair, deixando o tempo passar, não brotando,
não sendo, não se tornando, não dizendo sim, não se tornando, não dizendo não. A gente fica olhando, sabe, só porque alguém pediu para olhar. E esses 60 segundos que nunca mais existirão, você perdeu. Perdeu como? Igual um ventilador de parede. Sabe o que é mais doído? É porque Samuel decidiu não deixar o tempo passar. Pedro decidiu negar. Mas de repente Pedro falou assim, cara. Quando Jesus comparece em João 21, fala assim, Pedro, tu me amas? Eu amo. Pedro, tu me amas? Eu amo. Pedro, tu me amas? Eu amo. Chega uma hora que a gente até se aborrece. E Pedro falou assim, tu sabes que eu te amo. E Jesus vira, apesar dessa palavra tão pesada de Pedro, aquela resposta, então vai, apacenta as minhas ovelhas. É quando aquele que tinha negado uma identidade, uma característica de ser diferente, agora está dizendo o seguinte, eu quero essa diferença. Quando a gente olha para João Batista, o texto é de Lucas capítulo 1, João Batista não ia nem nascer e de repente a palavra do Senhor está dizendo assim, olha, Isabel e Zacarias, vocês terão um menino, ele vai trazer alegria para o Senhor. Ele vai ser a resposta que vai fazer com que todo Israel, toda a Jerusalém possa conhecer o que está por vir. O maior anunciador de Messias, depois de Isaías, seria então João Batista. E aí você espera, então vai ser o cara. Nasceu João Batista. E de repente aquilo que o Senhor falou, mas ele vai ser diferente. E a diferença começou se vestindo com roupas de pelo, comendo gafanhotos, bebendo mel silvestre e pregando no deserto. Só que aquilo que ele carregava como propósito era prever e antecipar o anúncio de Jesus. O arrependimento que traria salvação. Eu fico pensando, Dani, como era ser ministro no deserto. Como é difícil as pessoas medirem você só por causa da diferença que você decidiu ser e fazer. Está na hora de você ter coragem para assumir a diferença que o Senhor colocou dentro de você. Ah, mas eu vou ter que me tornar, tem gente indo para ministério só porque o outro foi, que em nome de Jesus nessa noite, o ministério que o Senhor plantou para você, você seja aquele que vai ser capaz de voltar para Ele. Porque não é fácil passar pela rua e todo mundo fala assim, por que isso? João Batista poderia desejar as sinagogas mais importantes, afinal de contas o que ele anunciava era importante, mas o Senhor falou assim, vai ser diferente. Vai ser nazireu, vai ter um voto de diferença. Não vai beber, não vai comer, não vai dormir como os outros, não vai tocar naquilo que os outros tocam. Ei, você não é todo mundo. Você foi chamado para carregar uma diferença na terra, e isso vai ser difícil, mas eu te digo nessa noite, vai ser possível. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Que uma geração de João Batistas se levante nessa noite em nome de Cristo. Que tudo aquilo que te preocupava, tudo aquilo que te perturbava, mas o que vão falar de mim não importa mais. Que ele cresça, eu diminua, ele isso. É isso que você vai dizer. Constranja com todo. Pensa nos dias de hoje. Tem um local ideal e tem um local que o Senhor quer que você esteja. A gente fica fazendo força para estar em locais que muitas das vezes podem ser os locais que o Senhor está determinando. E de repente tem um cara vestido diferente. Sabe o que eu queria que você entendesse nessa noite? Que a roupa, a comida, a bebida e a mensagem, o local da mensagem de João Batista tem muito a ver comigo e com você nessa noite.
na capacidade de ser diferente, na capacidade de enfrentar as coisas, enfrentar o sistema. Ei, que você seja hoje alguém decidido a enfrentar os sistemas, só para carregar a diferença que o Senhor um dia te chamou para carregar. Ah, mas está todo mundo pregando lá, mas eu vou para lá. A gente pira a cabeça quando você mira em algumas coisas, Milton. Você vai postar uma foto, tem 2 curtidas. Alguém por aí botou uma foto em 1 minuto, tem 1000 curtidas. É porque você não é para a curtida de alguém. Você é para aquilo que é o olhar de Deus, dizendo assim: ah, este é meu servo em quem eu me agrado. É nenhuma curtida no Face, é nenhuma curtida no Instagram, mas uma curtida no céu dizendo: aí, ali está o meu filho, ali está minha filha. É, sabe, é você tentando fazer network. Segura. É você tentando fazer network ali, network aqui. Não, eu vou tentar fazer uma aproximação. Eu tenho que fazer um meio de campo. Pô, me apresenta lá. Ei, eu quero é conhecer mais de Deus. Porque você pode não conhecer pessoas relevantes na terra, mas você já tem alguém relevante no céu, que é suficiente para dizer e fazer: ei, o que você tem para viver na terra não depende de ninguém na terra, porque já foi gerado no céu e só vai se manifestar na terra. Não, mas eu quero comprar um apartamento e eu soube que lá na igreja tem um corretor. Se ele me demole, eu vou conseguir comprar aquele apartamento. Ei, sai desse pensamento. Sai desse pensamento. Que você possa dizer: Senhor, eu creio que se o Senhor abrir a porta e disser sim, vai acontecer. O estranho vai dizer sim para mim. Porque muitas das vezes a maior dor e decepção desse tempo é quando você espera de alguém conhecido, cria uma elevada expectativa, mas ele não dá nem bola para você. E aí vem o desconhecido e fala assim: aí ó, é seu. Não sei porquê, é seu. Não sei porquê, mas é seu. Sabe? Quando você está disposto a morrer para ser diferente, você nasce de uma forma totalmente diferente. E eu fecho dizendo o seguinte: o texto é João capítulo 12, versículos de 1 até o versículo 9. Fala que Lázaro, amigo de Jesus, havia morrido no capítulo 11, mas no capítulo 12 ele já está ressuscitado, Fabão. Diz a palavra que ele já está na cidade andando com Jesus, Milton. E diz a palavra no capítulo 12, versículo 1 até o versículo 9, que uma multidão de pessoas vinha para ver Jesus, mas também para ver a Lázaro que estava ressuscitado. E isso começou a fazer com que pessoas judias, pessoas do judaísmo, se convertessem ao cristianismo. Isso começou a criar um grande problema na cidade. E agora escuta, diz a palavra que alguns homens se organizaram para planejar matar a Lázaro. Rapaz, o cara acabou de nascer de novo, o cara acabou de ressuscitar, mas só por causa da diferença que ele está causando, já tem gente planejando matar ele de novo. Então eu estou te falando isso essa noite, porque se tentaram matar Lázaro só por causa da diferença que ele estava fazendo, não vai ser diferente com você. Eu não estou aqui para te encher, sabe, para te causar uma emoção. Eu estou aqui para te dar uma razão pela palavra, que se Lázaro se manteve firme na diferença que estava fazendo, você também consegue. Você ressuscitou em Cristo para fazer uma diferença. E tem pessoas esperando encontrar com você para tomarem uma decisão pela diferença que você está causando. Alguém não vai gostar disso, que se dane, continue. Eu fico pensando o seguinte: a gente espera que todo mundo vai se alegrar com a nossa vida, e de repente tem alguém planejando matar você, Daniel, só por causa da diferença que você está causando. E de repente tem alguém planejando matar você, Davi.
A minha pergunta para você é: qual é a culpa que Lázaro tem? O cara estava morto, não pediu para ressuscitar. De repente Jesus chega no velório 4 dias depois, o corpo já estava fedendo. Jesus manda tirar a pedra é removida. É uma ordem dada para que ele se levante e saia. E ele sai, desamarram ele está vivo novamente. E só por estar vivo já tem gente chateada. Ei, tem gente chateada com você só porque você está vivo. Mas se isso te perturbava, que nessa noite você seja liberto dessa perturbação em nome de Jesus. Porque o que você vai se preocupar a partir de hoje é continuar firme na diferença que o Senhor te chamou para ser. Ai, mas estão falando de mim, deixa falar. Ah, mas estão querendo destruir meu ministério, deixa eu tentar. Ah, mas estão querendo tirar meu emprego, deixa eu tentar. Fique firme no Senhor, porque aquele que te ressuscitou mesmo antes de você imaginar que era possível, é Ele que vai te manter vivo. Ei, você está aqui por graça, então a minha graça te basta. Você está aqui por graça, então diz o Senhor que a minha graça te basta. A gente fica ali olhando a capacidade de Deus de enxergar algumas coisas. A história de Josué e Caleb mostra o quanto Deus ele olha a diferença que nós estamos fazendo e se tornando. O texto é de Números 14, versículo 24, diz que Caleb chamou a atenção de Deus a ponto de Deus dizer o seguinte: olha, porque Caleb tem um outro espírito, então eu darei a ele a capacidade de tomar a terra e a possuí-la e dar aos seus descendentes. É quando no meio de uma situação o Senhor está te vendo diferente. Está todo mundo, sabe, desestabilizado. Você também deveria estar desestabilizado, mas Deus olha para você e vê fé. Deus olha para você e vê confiança. Sabe, você tem motivos para reclamar, mas você está adorando. Você tem motivos para explodir, mas você continua confiando. E Deus falando assim: porque você tem um outro espírito, porque você tem uma diferença. Sabe, está todo mundo, ei, você não é todo mundo. Não, mas está todo mundo fazendo isso. Eu vou viver aquilo que o Senhor me chamou para viver. Porque você tem um outro espírito, então eu te darei a graça de conquistar e possuir a terra e deixá-la para os seus descendentes. O próprio Deus, Fabão, admirando aquilo que a gente está se tornando. É o Criador olhando para a criatura e falando assim: que beleza que ela está se tornando. É Deus olhando para Fafá lá em Portugal e falando assim: ah, rapaz, ela era em Cabo Frio e o que ela está sendo aqui é a mesma coisa. Porque você não deve mudar por causa de lugar nem por causa de pessoas. Que o Senhor nessa noite estabeleça sobre você uma firmeza e uma capacidade de permanecer sobre todos os ambientes tóxicos, sobre todos os ambientes hostis, sobre todos os ambientes, sabe, de difamação, de calúnia, de ataque de reputação. Que você mantenha firme a convicção de ser diferente até que Ele venha, que Ele cresça. Se você pode, levante suas mãos aos céus nessa noite e nós vamos orar juntos. Mas antes de eu começar a orar com você e por você, que você agora comece a declarar aquilo que você certamente, ao ouvir essa palavra, foi identificando o quanto você precisa voltar a ser o que era para ser. Talvez entrar numa diferença de comportamento, de mente. Talvez uma diferença de decisão, tomar uma decisão diferente. Tomar uma decisão diferente daquela que você vem mantendo até agora. Talvez você precisa romper com a decepção que se formou dentro de você. E isso fez com que você mudasse algumas características. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos essa noite uma noite de cura, Pai, de todos os bloqueios que foram formados. E com isso, ó Pai, fizeram pessoas saírem de seus lugares na identidade que o Senhor deu para se tornarem outras pessoas. Eram pessoas que riam e agora não sorriem mais.
mais. Eram pessoas que se alegravam e agora parece que não tem mais alegria. Eram pessoas que serviam e eram apaixonadas pelo reino, faziam tudo, eram generosas e agora, sabe, são carrancudas, são travadas. Eram pessoas que tinham palavras proféticas, mas agora tem palavras de silêncio, tem palavras de murmuração, tem palavras de dúvida. Senhor, nós declaramos essa noite que aonde houver dúvida, Pai, que a certeza provocada pelo Espírito Santo seja estabelecido nessa noite, no nome de Jesus. Que pessoas prostradas sejam colocadas de pé, que pessoas, ó Pai, desequilibradas sejam firmadas, que pessoas, ó Pai, que estavam oscilantes entre a direita e a esquerda sejam colocadas firmadas numa rocha que é Cristo Jesus. Nós declaramos, ó Pai, que nessa noite de renovar, nessa noite de florescer, nessa noite de avivamento, ó Pai, novos homens, novas mulheres, novos jovens, novas meninas, novos meninos, novas casas, novos sonhos, uma nova história possa surgir, ó Deus. E a partir de hoje nós declaramos, ó Pai, que assim como João Batista andou de cabeça erguida, carregando uma diferença que ele tinha, que você seja assim para a glória do Senhor Jesus. Que assim como Caleb sustentou em meio ao caos da confiança, carregou, ó Pai, a certeza de que era possível vencer aqueles gigantes. Às vezes a crítica veio só porque você acreditou um pouco mais. Nós declaramos nessa noite, Pai, a todo aquele e aquela que parou de acreditar, que volte a acreditar hoje, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja o suficiente para você nessa noite, levando você na paz, levando você ainda para os dias dessa semana, para que você possa estabelecer um tempo em que você será diferente, para viver uma grande diferença do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vai na paz em Cristo Jesus. Aleluia.